Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Aqui, professor Everson. E no vídeo de hoje, como fazer a fachada frontal e a fachada posterior. Sobe a vinheta. Muito bem, papo reto, vamos lá para as instruções. Para desenhar a fachada frontal, imagine um plano de corte passando na frente da casa. Então, eu estou aqui com a planta baixa, e aí eu vou imaginar um plano de corte passando exatamente aqui nessa posição. Um detalhe, se a casa tiver um gradil ou se ela tiver um muro na parte da frente, esse gradil e esse muro ele tem que ser desenhado à parte para que eu possa desenhar a fachada corretamente. Vamos apagar essa linha que eu tenho aqui, retornar para as instruções. Copie o corte BB e cole-o abaixo da planta baixa. O desenho copiado será a fachada frontal. Neste caso, altere a legenda da planta para planta 05 e fachada frontal. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Comando copiar. Cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte BB. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, tem que ser um ponto que se repete lá embaixo. Pode ser, por exemplo, aqui o final da varanda. Eu estou com a tecla F8 ativada. Vou deixar aqui numa posição que eu sei que não vai interferir. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos aumentar o zoom e atualizar a legenda da planta. Então, no lugar de planta 03 é a planta 05 e no lugar do corte BB, fachada frontal. Ok? Lembrar que a fachada também é conhecida como planta de elevação. Vamos retornar lá para as instruções. Item 51. Apague na fachada frontal todas as cotas, símbolos de nível, paredes internas, janela em corte, e aí aproveite para unir as linhas em alvenaria em corte dessa região da janela que foi apagada, porta da direita, achuras e cintas. Então vamos lá para o AutoCAD. Vamos deletar primeiro todas as cotas. Agora os símbolos de nível, parede interna, janela em corte, e aí eu vou usar uma window. Então dou um clique à esquerda e um clique à direita, pegando toda a janela e seus batentes, delete. Vou aproveitar para unir essas duas linhas que ficaram aqui, então expande a ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Selecione as duas extremidades que eu desejo unir, Enter. Enter para repetir o comando unir novamente, e aí selecione as duas extremidades. Enter. Vamos apagar a porta da direita com uma janela Window, e aí vamos apagar as achuras e cintas. Vamos diminuir o zoom e retornar lá para as instruções. Item 52. Acione a camada esquadrias. Use linhas de construção, opção vertical, para marcar as esquadrias da janela e da porta de entrada da sala de estar-jantar. Acione a camada alvenaria em vista. Use linhas de construção, opção vertical, para marcar os pilares da varanda. Então vamos lá. Menu de camadas. Acione a camada esquadrias. Expande a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos marcar primeiro as esquadrias que eu estou enxergando. Então, tem uma linha de corte passando aqui do lado de fora da casa. Eu vou enxergar toda essa área de varanda aqui em cima. Vou enxergar essa parede com a porta e a janela. Então, vou fazer a marcação da porta e a marcação da janela. Enter para finalizar o comando linha de construção, menu de camadas, vamos acionar a camada alvenaria em vista. Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar agora os pilares da varanda. Então tem um pilar aqui, mais um pilar aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Então ao todo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de construção. Vamos retornar lá para as instruções. O resultado é mostrado abaixo. Então tem aqui exatamente 8 linhas de construção
desenhadas. Após a conferência, apague as linhas de construção da porta de entrada, do pilar da esquerda e do pilar da direita. Então, essas linhas de construção aqui foram colocadas somente para conferir o alinhamento da porta. Então, vou deletar essas duas linhas de construção, a mesma coisa que essa linha e essa outra linha aqui. Então, vou deletar a linha de construção à esquerda e a linha de construção à direita. Vamos voltar lá para as instruções. Aciona o comando aparar para poder fazer a limpeza da vista. Então, vamos diminuir um pouco o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou selecionar toda a fachada frontal. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, exatamente a mesma seleção. Enter para finalizar o comando aparar. O resultado é mostrado abaixo. Apare as linhas de construção que ficaram dentro do contrapiso e da laje. Então, essas linhas de construção aqui que estão dentro do contrapiso e da laje, elas têm que ser apagadas. Então, comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou limitar o meu corte ao início da laje e aqui a linha do contrapiso. Enter para finalizar a seleção. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão cortados? Ora, essa linha de cima aqui e as linhas de baixo. Enter para finalizar o comando aparar. O resultado é mostrado abaixo. Então, está aqui exatamente como foi feito lá no AutoCAD. Item 55, para desenhar a janela de estar a jantar. Lembrar que essa janela tem um peitoril de 90 centímetros e a altura da janela é de 1,20 m. Desloque a linha do piso interno nas alturas correspondentes. Então vamos lá para o AutoCAD. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Esse piso que está aqui é o piso interno, então eu vou informar a distância, 0,9. Enter. Clica no piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter eu chamo o comando deslocamento novamente e informo a distância. 1,2. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Em seguida, use o comando aparar para apagar o excesso de linhas e fazer o vão da janela. Coloque as linhas na camada esquadrinha. Então, comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou selecionar todas as linhas envolvidas no corte. Enter. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Eu vou fazer exatamente a mesma seleção. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, eu vou selecionar os dois objetos que eu desejo mudar de camada, Enter para finalizar a seleção, e agora eu vou selecionar um objeto que tem a camada correspondente. Item 56. A moldura da janela é feita deslocando-se cada linha da janela 3 centímetros para dentro. Lembrar que é uma janela metálica, então ela é encaixada dentro do vão da janela. Use o comando aparar para apagar os excessos. Com a camada esquadrias acionada, faça o batente vertical da janela com 5 centímetros de espessura. Então vamos lá para o AutoCAD. Eu vou chamar a ferramenta janela de zoom e vou dar um zoom na região que eu desejo trabalhar. Comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,03. Enter, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu agora vou utilizar o comando aparar. Cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou clicar exatamente nesse ponto e vou clicar no canto oposto. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão cortados? Eu vou fazer exatamente a mesma seleção. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar no canto oposto. Enter para finalizar o comando aparar e aí toda a janela foi limpa. Eu agora vou fazer o batente central da janela. Para isso, vamos passar aqui para a camada esquadrias. Comando linha, cursor na área de desenho. Primeiro ponto vai ser o meio da aresta superior. Segundo ponto vai ser o meio da aresta inferior. Enter para finalizar o comando linha. Vou pressionar F8, porque o comando horta está ativado, eu vou desativar. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Ora, o batente central ele tem 5 centímetros, então eu vou deslocar metade disso, 0,025 metros. Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda, Enter para finalizar o comando linha,
deleta a linha central. Item 57. Apague a linha do piso externo e estenda a linha do piso da varanda até a extremidade direita da casa. Essa linha do piso aqui é uma linha que está dentro da casa. Como eu estou fazendo a fachada frontal e eu não vou enxergar porque eu estou do lado de fora, comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender base da extensão vai ser a extremidade direita da casa, Enter para finalizar a base da extensão, segunda parte do comando estender, qual extremidade vai ser estendida? Vai ser exatamente aqui o piso da varanda. Enter. Apague a linha alvenaria em corte à esquerda da porta. Aproveite para unir a linha do vão que se abriu na laje. Então vamos lá, vamos apagar essa linha que está à esquerda da porta. Vai ficar aqui um defeito na laje, eu vou usar o comando unir. Então expande a ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Vou selecionar as duas extremidades que serão unidas, essa extremidade e essa outra extremidade. Enter. Estenda as linhas dos pilares até o piso da varanda. Então vamos retornar lá para o AutoCAD. Comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender base da extensão, vai ser esse piso da varanda. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui e essas duas extremidades aqui. Enter para finalizar o comando estender. Item 58. Faça a soleira da porta na camada alvenaria em vista, com um retângulo de 5 centímetros de espessura. Para isso eu vou utilizar a ferramenta retângulo. O primeiro ponto vai ser o canto inferior esquerdo da porta e o segundo ponto eu vou utilizar a coordenada relativa retangular. No caso eu vou digitar arroba 0.9 para x, vírgula, menos 0.05 para y. Então, ativa a camada. Então, vou lá no menu de camadas, vou acionar a camada alvenaria em vista, ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui na região da porta. O primeiro canto vai ser essa extremidade esquerda da porta. A partir desse primeiro canto, arroba, eu vou caminhar 0.9 metros no x, vírgula, menos 0.05 metros no y. Enter. Vamos diminuir o zoom. Altere todos os elementos da fachada que estão na camada alvenaria em corte para a camada alvenaria em vista. Como eu estou na fachada, eu não estou fazendo nenhum corte de alvenaria. Então, todos os elementos que estão na camada alvenaria em corte, eles agora têm que estar na camada alvenaria em vista. Então, vamos lá. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar todos os elementos que estão na camada alvenaria em corte. Enter para finalizar a seleção e agora eu vou selecionar um objeto que esteja na camada alvenaria em vista para fazer a correspondência. Por último, eu vou ativar o comando espessura de linha para conferir se ficou alguma linha fora da camada desejada. Posso desligar o comando espessura de linha. Item 60. Apague as linhas inferiores da espessura do telhado. Então vamos lá para o telhado. Essas linhas inferiores que representam a espessura do telhado, elas têm que ser apagadas. Retornando, acione a camada cobertura. Achure o espaço entre a laje e o telhado com a achura padrão AR-RSHKE. Escala 0,001. Então, vamos lá. Vamos lá no menu de camadas. Camada cobertura. Comando achura. Padrão AR-RSHQE, escala 0.001. Enter. Cursor na área de desenho, eu vou achurar justamente a área entre a laje e o telhado. Enter para finalizar o comando achura. Vamos diminuir o zoom, retornar para as instruções. O resultado é mostrado abaixo. Então, com isso, a gente conclui a fachada frontal. Para desenhar a fachada posterior, imagine um plano de corte passando atrás da casa. Então, se eu quiser desenhar a fachada posterior, eu vou imaginar um plano de corte passando exatamente aqui na parte de trás da casa. E aí eu vou estar olhando de cima para baixo. Mova o corte BB para a direita do corte AA. Então, vou pegar esse corte BB, comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte BB. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar como ponto base o início da varanda.
e vou mover ele para a direita do corte AA. Então, vou colocar aqui, alinhar aqui com o final da varanda. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita. E vou deixar numa posição que eu sei que não vai causar interferência alguma no corte AA. Copie a fachada frontal e colhe-a acima da planta baixa, em alinhada com essa. Altere a legenda da planta para a planta 06 e fachada posterior. Então vamos diminuir o zoom e dar um zoom na fachada frontal. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a fachada frontal, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pegar como ponto base o início da varanda, vamos diminuir o zoom, vou deixar alinhado com o início da varanda aqui na planta baixa. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos. Vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. E agora vamos alterar a legenda da planta. Duplo clique no bloco legenda. No lugar de planta 05 é a planta 06 e no lugar de fachada frontal é a fachada posterior. Ok? Vamos diminuir o zoom e retornar para as instruções. Apague a porta, a janela, a coluna central e a linha em alvenaria em vista à direita da janela. Então vamos lá, vou apagar a linha que está aqui à direita da janela, vou pegar a janela, a coluna central e a porta. Delete, vamos retornar para as instruções. Acione a camada esquadrias. Use linhas de construção opção vertical para marcar as esquadrias da janela da cozinha e do banho. Então, vamos voltar lá no AutoCAD, menu de camadas, aciona a camada esquadrias. Expande a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos marcar a janela da cozinha e a janela do banho. Enter para finalizar o comando linha de construção e vamos retornar para a fachada. Acione o comando aparar para poder fazer a limpeza da fachada frontal. Então, comando aparar, que está atrás do comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Então, vamos selecionar toda a fachada posterior. Enter para finalizar a base do corte. A segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados. Vamos fazer a mesma seleção. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos retornar lá para as instruções. Item 65. Copie a janela da cozinha no corte AA. Considerando-se o nível do piso da cozinha, que é de 15 centímetros acima da varanda, e o peitoril da janela de 90 centímetros, então a janela que eu copiei no corte AA, ela tem que ser colada 1,05 metros acima do piso da varanda. Para isso eu vou utilizar a ferramenta Snap de mais o ponto base, que vai ser a interseção da linha de construção em esquadrias à esquerda da janela, mais coordenadas relativas polares. Então, eu vou deslocar arroba 1,05, sinal de menor, como eu estou indo para cima, 90. Então, vamos lá. Vamos no corte AA. Comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou copiar a janela com uma janela de seleção Window. Então, vou dar um clique à esquerda e um clique à direita. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar a quina inferior esquerda da janela e vou caminhar lá para a fachada posterior. Então, a partir desse ponto aqui, eu preciso subir 1,05 m. Ferramenta ou Snap de Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 1,05 metros, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é 90 graus. Enter para finalizar o comando copiar. Copie a janela do banho no corte AA.
Para isso, você tem que considerar que o piso do banheiro ele está a 15 centímetros do piso da varanda e que o peitoril da janela do banheiro está a 1,60 m acima do piso do banho. Então, eu vou ter que colocar essa janela a 1,75 m do piso da varanda. Então, para isso, eu vou usar a ferramenta o Snap-D. O ponto base vai ser a interseção da linha de construção que está na camada esquadrias e que está à esquerda da janela, mais coordenadas relativas polares, no caso, @1,75, sinal de menor 90. Então vamos lá. Vamos lá no corte AA. Vou copiar a janela. No comando copiar, vou utilizar uma window, ou seja, vou dar um clique à esquerda e um clique à direita. Nessa window, somente os objetos que estiverem integralmente dentro da janela serão selecionados. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui na inferior esquerda da janela. Vamos lá para a fachada posterior. Eu preciso, a partir desse ponto aqui, subir 1,75. Então, Enter. Ponto base vai ser essa quina inferior. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 1,75 metros, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é 90. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Eu agora posso apagar as linhas de construção. Delete. Obviamente, se eu não quisesse utilizar coordenadas relativas polares, eu poderia simplesmente copiar as janelas e utilizar essa quina de varanda aqui como referência. Vamos dar uma conferida. Então, estou aqui no corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou utilizar uma seleção com a janela Window para selecionar a janela da cozinha e fazer a mesma coisa com a janela do banho. Enter para finalizar a seleção. O ponto base vai ser a quina inferior direita da varanda. Vamos diminuir o zoom e eu vou colar exatamente aqui no mesmo ponto base. Repare que as janelas vão ficar coincidentes. Eu não vou clicar, vou pressionar ESC para desfazer o comando copiar. Vamos retornar para as instruções. Apague as linhas de construção. Isso já foi feito. Apare as linhas do piso da varanda abaixo das duas janelas. Então, se eu reparar aqui a planta baixa, a minha varanda ela termina exatamente aqui aonde começa a parede da cozinha. Então, esse piso da varanda ele não vai até a extremidade direita da casa. Então, o que eu faço? Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, eu vou apagar essa linha aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou fazer só um ajuste aqui que faltou unir as extremidades da laje. Então, expande a ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Vou selecionar as duas extremidades que eu desejo unir. Enter, diminui o zoom. O resultado é mostrado abaixo. Bem, com isso, a gente conclui as fachadas frontal e posterior. No próximo vídeo, iremos trabalhar as fachadas laterais. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!